A educação financeira já integra a Base Nacional Comum Curricular, mas um projeto aprovado pelo Senado Federal reforça a importância desse conteúdo em todas as etapas da educação básica. A proposta busca preparar crianças e adolescentes para lidar com dinheiro de forma consciente, desenvolvendo hábitos de planejamento, consumo responsável e organização financeira desde cedo. O tema ainda não está em vigor, depende de algumas tramitações, porém, ganha ainda mais relevância em um país onde o endividamento das famílias continua sendo um dos principais desafios econômicos. Esse assunto rende, né? E é o nosso tema de hoje aqui no Ponto de Vista. E no estúdio comigo hoje eu tenho a presença de Tatiane Gáudio, que é psicopedagoga, e Ângela Págio, diretora de escola. Bem-vindas, meninas. Tudo bem? Então vamos lá, o que prevê esse projeto, né, que trata da educação financeira nas escolas? Então, o projeto de lei, ele agora em julho, né, que ele foi levado para o Senado, ele prevê a educação financeira, mas muito mais na base do economizar. Seria o trabalhar aquele indivíduo para entender o consumo, seria o consumo consciente. Certo. E o que isso pode mudar na vida do indivíduo? Tudo. Como você mesmo falou, nós estamos vivendo ainda num país onde muitas pessoas estão endividadas. E dentro da área da psicopedagogia, da neuropsicopedagogia, né, que engloba a psicologia comportamental, a neurociência e a pedagogia, o que eu venho observando? Você compra não porque você precisa. A maior parte das vezes você compra para satisfazer algo, ou por ansiedade, ou por alguma falta, como dizem, alguma carência. Isso, falta. E aí, a educação financeira sendo tema transversal dentro da educação, ele vai com certeza ajudar essas famílias, né, vindo das crianças para as famílias, ter um olhar diferente do que eu preciso adquirir ou do que eu posso adquirir. O que eu posso comprar, o que eu não posso comprar. Pelo menos esse é o objetivo. Eu quero, né? E ainda tem o eu quero comprar. Eu tenho eu quero comprar, eu quero, eu posso, eu devo. Nós somos muito consumistas, né? Sim, verdade, é uma sociedade consumista. Agora, em relação a esse planejamento, educação financeira nas escolas, por que esse tema ganhou tanta força nos últimos anos? Ele, dentro das unidades, né, das nossas unidades escolares, nós estamos sempre focados com esse tema, porque nós presenciamos a falta, né, desse controle nas nossas famílias, e isso nos traz alguns prejuízos também dentro da educação. Então, em Cariacica, por exemplo, nós desenvolvemos dentro da nossa parte diversificada, é um componente, né, educação financeira, e aí é para ajudar os nossos alunos e as famílias dos nossos estudantes a se organizarem melhor nos seus planejamentos. Acreditamos que começarmos desde cedo, desde os primeiros anos, né, e isso vai vai evoluir, né, e vai estar transmitindo o aprendizagem para além dos muros da escola. E a partir de que idade esse aprendizado deve se iniciar? Nós estamos nas nossas unidades a partir do primeiro aninho, de 6 anos, né? E vai até o 9º. Assim, a gente transcorre aí essa faixa etária para que a gente possa desenvolver, né, realmente esse cidadão mais consciente e responsável das suas ações. Tatiane, você como psicopedagoga, né, como você vê a importância do ensino da educação financeira ainda na infância, né? Então, quando que a gente tem que começar a ensinar a educação financeira? Bom, nas escolas inicia 6 anos, de 6 né? anos. Primeiro ano. Mas na vida, desde os 2 anos de idade. Como, Tatiana? A gente já vai ensinar o dinheiro? Não. Sabendo ou ensinando a criança a apagar a luz, a dividir aquele lanche ou aquele biscoito para mais tarde. Nossa, mas como assim? Ele vai dividir porque aquilo é muito para ele comer. Então, ele dividindo, ele vai conseguir o quê? Gastar menos para o lanche da tarde. E o que isso significa para uma sociedade?
indivíduos mais capazes de refletir, indivíduos menos endividados, indivíduos que vão conseguir saber poupar e poder adquirir os seus bens com mais segurança. Agora, em todas as classes sociais, em todas as classes sociais. Claro. Em todas as classes sociais. Tem um livro, eu estava até conversando com ela, eu trabalhei em 2016, eu comprei para os meus filhos e eu ensinava educação financeira para eles, O Menino do Dinheiro, o autor é Reinaldo... Esqueci o sobrenome dele agora. Ele é excelente, esse livro. E como que ele explica? Juntando o cofrinho. Você quer comprar, então você vai juntar. Tati, mas e aí? Se a criança não estiver economizando, indo ao supermercado com uma listinha. Porque não necessariamente ela tenha que fazer essa administração com o dinheiro que ganhe, não é isso? Pode ser através de estratégias como essa que você falou. Porque nem toda família vai ter condição de dar uma mesada, uma semanada. Mas vamos ao supermercado. Então, nós vamos fazer uma lista no supermercado. O que a gente pode comprar? Vão passando por sessões. Quanto que custa? Quanto que eu tenho? Agora, deixa eu até fazer uma pergunta em relação à noção. Eu li certa vez assim que a gente não deve falar para as crianças, já que você está abordando uma experiência também sua, né, pessoal, que a gente não deve abordar falando, por exemplo, não vamos comprar isso agora, não, que isso é caro. De falar que é caro, que é barato, ou que pode, porque a gente tem que incentivá-los a entender o valor de cada coisa, sem dizer que é necessário, mas é caro, a gente não pode, porque também pode gerar aquele sentimento de escassez, né? O dia que não pode, ou que é inatingível, inalcançável. Então, ainda tem também esse tipo de preocupação, de trato, muito né? Bom que você falou, olha só, qual é o hábito da família naquele dia a dia, naquela correria? Não vou comprar isso não, que agora tá caro. É caro, é como se fosse, não faz parte do nosso objetivo no momento. Olha só, quando a minha geração era criança, o que nós ouvíamos muito era, na volta eu compro. Isso. Nossa, eu ficava na expectativa de voltar. E ali, na necessidade de planejar algo para poder conseguir o meu dinheirinho ali, para poder ter aquele objeto, aquele doce, enfim. Então, Tati, falar prejudica? Não vai prejudicar, mas quando a família consegue entender que se ele aguçar a necessidade daquela criança a ter o dele e entender que aquilo vai dar um prazer depois e não momentâneo, isso é excelente. Só que muitos pais também não entendem isso. Né? Então, quando a gente vai trabalhar educação financeira, a gente também tem que trabalhar na escola, vai trabalhar com os alunos e isso dentro do consultório neuropsicopedagógico, psicopedagógico, ele vai surtir efeito também? Vai. Porque muitas vezes a pessoa ela não vai pagar determinadas consultas ou não sei o que precisa porque comprou outra coisa que não tinha necessidade. Vai entender que não pode porque fez aquela escolha, né? Sim, como se fossem as consequências das escolhas. Isso, são as escolhas. Agora, deve ser muito interessante também você notar que aplica nas salas de aula, né, já essa educação financeira, que as próprias crianças levam também para dentro de casa, para as famílias, aquele aprendizado. Isso aí é o grande resultado, né? Que quando temos família na escola, nós temos alguns eventos que as famílias estão sempre presentes e até mesmo assim no dia a dia. Aquelas que podem estar na escola todos os dias, elas trazem essas vivências, né? De que os filhos já começam a fazer o pagamento de uma água, de uma luz, já ir ao supermercado, a reconhecer a moeda, né? E nós também trabalhamos a questão da sustentabilidade. Né? E informando para as crianças, por exemplo, que eles devem ter responsabilidades para adquirir certas quantias, né? Então, por exemplo, nesse desenvolvimento todo de educação financeira que construímos dentro da nossa unidade, esse projeto, ele traz esse pertencimento, esse protagonismo dessa criança para que ela possa adquirir de uma forma a quantia, né, desejada e de uma forma que ela precisa fazer algo para ter a responsabilidade, né? Gera autonomia, né? Gera. Então, assim,
E é igual para aqui, lá dentro da nossa unidade, que acho que daqui a pouco nós vamos abordar, né, o tema do nosso grande banco. Quero falar que é um projeto interessantíssimo, a gente vai falar muito sobre ele, inclusive porque eu também tenho muitas dúvidas. Isso. Então ele traz assim, ele é nosso estudante que está sendo o protagonista de toda a ação. E as escolas estão preparadas já para ensinar a educação financeira? Olha, acredito que nós temos assim muitas formações, né? O Sebrae tem nos apoiado muito com alguns instrumentos pedagógicos, tá? Tem feito capacitações, então acredito que assim, em parceria com as prefeituras, eles têm avançado muito nessa temática aí de educação financeira. Muito bom, porque os professores precisam, né, de capacitação também, de estarem preparados, de ter uma formação específica, talvez? O Sebrae, ele oferece gratuitamente essa capacitação, né, nas escolas. Então, assim, a gente já está aí, eu acompanho desde 2018 essas ações do Sebrae e acredito que ele já está em todos os municípios, nos 78 municípios, né, daqui do Espírito Santo, trabalhando com essas temáticas. Já tem também aplicativos, né? Isso tem plataformas que são levadas para as escolas. E não é só essa parte financeira, tem vários outros incentivos voltados, né, para que o nosso profissional, para os nossos professores estarem adquirindo conhecimento e estar trabalhando em sala de aula. Lembrando que a educação financeira, ela consegue estar numa transversalidade, que é em todos os conteúdos, na língua portuguesa, na matemática, na ciência, na história, na geografia. Então, isso ajuda muito. A gente costuma dizer que é o conteúdo, o aprendizado lúdico, né? Ele aprende com mais facilidade. Ela falando dessa questão do comprar, saber comprar, aí eu vou para a minha área, né? A neurociência, o controle inibitório, porque muitas vezes você vai no impulso e não compreende que aquela impulsividade é algo que você precisa ser trabalhado em você, que é o controle inibitório, que está tudo dentro do lobo frontal. Essa parte da neurociência. Então, divide-se didaticamente, mas nós somos ser único. A gente nota também já desde muito pequenos, muito novos, né? Algumas crianças talvez tenham isso mais aflorado do que outras, mas uma coisa que a gente carrega para a vida que também é o sentimento de culpa pós-compra. Porque a gente muito quer, e às vezes é uma coisa que é até mesmo necessária e também sonhada, desejada, e mesmo depois que você compra, né? Gera esse sentimento. Por quê? E aí vem aquela pergunta que você fez antes, será que está certo? Eu ouvi uma vez que falar que não temos dinheiro, que é caro. Então, isso tudo pode ser um fator também que vai gerar essa consequência. Culpa. É como se isso fosse implantado, então, isso lá atrás e a gente carrega até hoje. Isso é um comportamento. Comportamento, a gente não nasce com comportamento. O comportamento, ele é adquirido. Né? Então, tem o ser biológico, e ele é um ser biológico e cultural e social. Então, trabalhar, mexer, lidar com o dinheiro, ele é o social e o cultural. Então, precisa trabalhar toda essa questão da escola para a sociedade e da sociedade para a escola. Quando a gente era criança também tinha aquela coisa de falar, nossa, o dinheiro é sujo, lava a mão, que nojo. Realmente, o dinheiro é sujo, mas vinha com... porque não é o dinheiro em si, né? É aquele papel, é a cédula. E então isso tudo vai trazendo os impactos aqui, né? Influencia. No nosso cérebro, vai levando, inclusive, na forma como você lida com o dinheiro no futuro. Outra coisa também que você falou é sobre o ter vontade de conquistar. A família e a escola, ela consegue exercer sim esse papel de fazer com que aquele indivíduo ele tenha vontade de crescer, tenha vontade de ter. Não é errado uma criança ter vontade de ter um videogame, eu não sei. Claro. Agora, o que precisa ser feito para essa criança adquirir, né? Vai juntar um dinheirinho ou vai economizar na energia, vai ajudar, sei lá, dar banho no cachorro para economizar lá no pet, enfim, a família vai ter que arrumar essa estratégia e a escola é formidável para poder estar orientando isso para as famílias. Agora, não é só também você fazer uma ligação que o poder ter o dinheiro é só como uma forma compensatória de algo que você fez bem feito?
Ou de fato é? Ninguém faz nada de graça, né? Lembra aquele ditado que fala assim, nem relógio? Precisa ser, eu vou fazer algo porque eu vou ganhar algo em troca. Isso é do humano, isso é do ser humano. Eu vou trabalhar, eu amo fazer isso, porém eu preciso do dinheiro, eu gosto do dinheiro. Não é errado a criança crescer gostando do dinheiro. É uma conquista, ela não é uma conquista. É prazeroso. Eu vou fazer e vou ter uma recompensa positiva, né? Isso aí é quase uma análise do comportamento aplicado. Então, e já que a gente está falando sobre educação financeira nas escolas, no próximo bloco eu vou voltar apresentando um projeto incrível que é da sua escola, né, em Cariacica. Mas para você ficar na curiosidade, eu não vou contar o que é. A gente volta depois do intervalo, é rapidinho, não saia daí para você entender direitinho sobre o que eu estou falando. É já já. Ponto de Vista está de volta e hoje estamos aqui falando sobre educação financeira desde cedo, né, para os pequenininhos, e um projeto muito bacana que está acontecendo numa escola, essa especialmente em Cariacica, não é isso? Então vamos falar agora sobre o projeto, Ângela, já que eu deixei o pessoal no primeiro bloco curioso. Nós temos o Banco Sustentável, não é isso? Que é um projeto incrível, eu estou encantada. Conta um pouquinho pra gente como é que funciona. O Banco Sustentável, ele começou em 2018, numa outra unidade de ensino, né? Que também em Cariacica, onde eu fiz parte há 20 anos dessa comunidade. E lá era uma comunidade de vulnerabilidade social muito grande, e lá o grande desafio eram os grandes galpões de materiais reciclados. E nós começamos a fazer uma campanha, um trabalho. E foi interessante que envolvendo a escola e toda a nossa comunidade. E aí nós fomos trabalhando, né, a questão da sustentabilidade, das ODS, e com isso os nossos estudantes foram assim, vivenciando aquelas que já vinham do seu cotidiano, da sua realidade. E aí nós demos, eles começaram a trazer para as escolas e adquirir uma moeda que poderia ser usada em parceria com o Sebrae nas feiras do JEP. Então, onde cada turminha teria assim o seu tema, né, para ser trabalhado e desenvolver vários objetos. E nesse grande dia da feira, eles tinham dinheirinho para transitar por todas as feiras com e adquirir essa moeda única, essa moeda única criada por eles. E aí, em 2024, eu saí dessa unidade e vim para Itacibá, na Escola Tefina Rocha Ferreira. Nós implantamos o projeto lá também, numa comunidade um pouco diferenciada, né? Mas com a mesma importância de trazer essa questão financeira para dentro da sala de aula. E aí, demos mais uma vez, continuamos com a mesma moeda e agora ela um pouco diferenciada, né? Nós adaptamos aquela realidade da escola, que é uma escola cívico-militar, né? De 1º ao 5º, de 6º ao 9º, de tempo integral. E aí, como ela vem, a educação financeira faz parte, né, desse componente da parte diversificada da escola, nós criamos em 2026 o banco que deve ser também uma atração à parte. Né? Porque as crianças conseguem fazer as movimentações bancárias dentro nessa agência. Físico, tem uma agência na escola. Tem uma agência bancária dentro da escola. Muito legal. E essa agência, ela traz ali um gerente que faz todas as transações lá, né, de financeiras. Tem o Posso Me Ajudar, que as crianças chegam com seus cartões de crédito, que agora eles largam as moedas e passam para esse cartão de crédito, para que eles possam também, aí coloca dentro do caixa eletrônico. Peraí, calma, vamos mostrar isso na prática? Vamos. Então, mas isso, o banco funciona, tem horário também de funcionamento? Ele tem horários de funcionamentos, certo, né, e todos os dias ele está aberto, geralmente de 9 às 10, que é o horário do recreio. Do recreio, porque não pode também atrapalhar a aula, né, gente? Olha aqui, vamos mostrar, eu
adorei que tem um pouquinho do meu nome, gente. Leonças, Mendonça, ó. Olha que bacana. Então, esse daqui é o dinheirinho, certo? Esse é o dinheiro. Olha, gente, que massa. Muito bacana, interessante. E aqui é o cartão de crédito? Esses são os cartões de crédito Tá das vendo? lojas, né? E cada criança Mostra então aí o valor de cada, como é que funciona, né? Olha que incrível. Funciona gente. Assim, ó. São as leonças. Essa aqui é a tabela de troca dos nossos estudantes, certo. Né? Então, eles trabalham, eles levando 5 garrafinhas PETs. Olha que bacana. Eles adquirem aí os 5 leonças, então olha que legal. Aí. Olha, 5 garrafas PETs. Então é isso que você estava falando sobre sustentabilidade. Isso. Leva de casa, né? Rolinho de papel, 10 tampinhas de garrafa PET, aí vai trocando. Cada coisa tem o seu valor, né? E trabalha também, né, a questão da coleta seletiva, a separação do lixo. Então ela vai para além da educação financeira só. Esse projeto ele né? é de todo, ele traz todo uma consciência, né? É esse cidadão que nós queremos para o futuro, consciente, responsável, né? Protagonista, inovador. E tem empréstimo também. Tem empréstimos. As crianças conseguem fazer os empréstimos e depois eles conseguem fazer os pagamentos desses empréstimos. Olha que incrível. E gente, como na que eles prática mesmo, Eles né? fazem o empréstimo é quando eles ainda precisam fazer uma atividade que foi para casa e não conseguiu terminar por alguma questão ou outra. E aí, na hora do recreio, outro coleguinha ajuda, então ele emprestou para ele alguns momentos do recreio. E depois, como que ele paga? Perfeito, E ele né? paga quando? Quando ele tem esse retorno do visto da professora, quando ele tira boas notas, então ele consegue adquirir créditos e pagar o seu empréstimo. Isso já está patenteado ou não? Não, ainda não. Mas existe um projeto porque Sim. é muito interessante para se levar para as escolas, quem sabe, do Brasil todo, né? E aí, quando você começa a trabalhar, você vê o resultado na prática. É isso. Então, qual conselho vocês deixariam aqui hoje para pais e educadores, né, que querem começar esse aprendizado no momento atual? Você como escola e eu como clínica. Bom, eu como clínica, a orientação que eu passo para as famílias é pensar, agir antes de fazer. Parece fácil, mas é tão difícil para eles, né? Tentar levar a criança para o supermercado, mas não com o intuito de comprar só, de analisar. Fazer com que aquela criança ela tenha um senso crítico quando for fazer uma compra. Maravilhoso. Enquanto escola, limites, né? Trabalhar esse limite dentro do supermercado, dentro da vida, né? De não dar tudo, e sim conquistar. Você precisa conquistar o valor para você poder gastar de forma responsável e já colocar eles desde cedo, né? Então, porque muitas das vezes nós suprimos as necessidades com valores, com objetos. E nossos alunos, pais, né, filhos, eles pedem limites. Então, acho que é esse que é o essencial. Acho que precisamos dar limites. Isso, uma coisa um assunto, complementa a outra. olha, assunto que renderia tanto aqui a gente conversa, né? Porque tem o lance do merecimento, tem a coisa de você fazer os seus dengos também, né? Porque não deixa de ser um merecimento, mas assim, coisas como você falou que a gente precisa, coisa que também a gente precisa para o nosso emocional, né? Mas acima de tudo que a gente sirva de bons exemplos, principalmente para quem tem crianças, né, jovens aí ao nosso redor, para que essa educação financeira comece na nossa casa, a partir do nosso próprio exemplo. Para a gente fechar aqui, quais hábitos financeiros vocês consideram essenciais nesse caso para a vida adulta? Hábitos financeiros. Bom, primeiro é tentar sempre gastar menos do que ganha. Ai, meu Deus. Controlar. É difícil. Aí eu falo assim, gente, vamos trabalhar o controle inibitório que está aqui no lombo frontal. Antes de você agir, conta até 10. A neurociência explica isso, conta até 10. Respira, será que eu preciso? Maravilhoso. Quantas vezes você compra por impulsividade e depois chora, se arrepende? E às vezes, assim, é a questão da necessidade. Será que eu necessito realmente ter
esse objeto, esse brinquedo. Quantas vezes, né, nós dissemos assim, gente, ele tem tantos brinquedos que nem abriu, tantas roupas, tantos sapatos que já se perderam. Então, a questão da responsabilidade e do consumo consciente. É isso, gente. Muitíssimo obrigada, meninas. Como eu chamei desde o início do programa, obrigada, tá? Boa sorte, também sucesso, né, cada vez mais nesse projeto incrível, que mais escolas, empresas, enfim, quem tiver oportunidade de oferecer essa educação financeira para as crianças possam utilizar, né, de exemplos e práticas um como convite. essa. Quem quiser estar nos visitando, nós estaremos sempre de portas abertas para receber e falar um pouco sobre o nosso banco. Maravilhoso. Já estou me sentindo convidada. Não é? Eu acho que a gente tem que ir para lá, então, fazer uma matéria, hein? Isso. Maravilhoso. Boa sorte. Obrigada, tá, pela participação de vocês. E, gente, é isso, né? Para que esse planejamento comece desde cedo na vida de nossos filhos, o debate precisa continuar na escola, mas, acima de tudo, também dentro de casa. O mais importante, aplicar esse hábito desde já no nosso dia a dia. O ponto de vista de hoje termina aqui com o desejo de que o planejamento financeiro faça parte da vida dos nossos filhos e nas nossas desde cedo. Muito obrigada pela sua companhia, continue usando o seu dinheiro de forma consciente e até o próximo programa. Beijo grande. Tchau, tchau. Foi, né? Atire a primeira pedra quem não compra demais. Ai, gente, não fala... Ai, gente, foi...